Então vamos iniciar com a oração, né? Agradecer ao Mestre Jesus por ter nos trazido o Consolador prometido, como Ele mesmo prometeu, nos dando a oportunidade de crescimento através do aprendizado. E porque é importante aprender, nos instruir para conhecer e, através do conhecimento, enfrentar as adversidades. Agradecemos a corrente desta casa, os mentores, por permitirem e possibilitarem esse estudo. Agradecemos a presença dos encarnados e dos desencarnados também que estão presentes conosco, que possamos junto, nessa grande coletividade, né, como um todo, possamos todos usufruir dos ensinos de hoje e que eu seja digno dessa confiança através da inspiração e intuição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Senhor, intercede junto a todos aqueles que prejudicamos, ferimos, magoamos ou até tenhamos destruído os seus sonhos e suas vidas. Envolve-os com o teu amor, dando uma nova jornada de paz e de harmonia, para quando estivermos prontos, novamente nos reencontrarmos e de alguma forma ressignificar esse processo através do perdão. De nossa parte, só temos a agradecer, porque perdoar, a graças a Ti, Senhor, e ao nosso esforço, não temos a quem perdoar. E pedimos também que faça e permita que esses amigos espirituais nos oriente, nos proteja, nos intua, para que não venhamos mais cometer erros, mas se o cometermos, que eles possam nos mostrar o caminho da ressignificação. Bom, bora lá. NED, Núcleo de Estudo da Doutrina dos Espíritos, módulo do Estudo Básico do Espiritismo. Módulo 3, estudo sistematizado, quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Nós estamos na primeira parte, quem somos. Nós já falamos sobre o reino mineral, o reino vegetal e estamos entrando no reino animal. Vamos dar uma recapitulada rápida sobre a aula passada, né? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz destaca que o reino vegetal começou a surgir a partir do trabalho das bactérias rudimentares na Terra, que preparam o solo e as condições ambientais para o desenvolvimento da vida vegetal a partir das primeiras células protobiontes. Esse processo inicial envolve a transformação de minerais e substâncias orgânicas, dando origem às formas de vidas vegetais, que se tornariam essenciais para o surgimento posterior do reino animal e para a evolução do espírito. Então aqui a gente falou, né, que houve a transformação do reino mineral. Sabemos que o mineral, voltando sempre a lembrar que quando se fala em mineral, não se fala em pedra. Não se fala em pedra. Pedras são jazidas, que não tem nada a ver com a parte mineral. É lógico que é composta de minerais, né? A gente sabe disso, mas não no mineral, no caso, no mineral da centelha divina, né? Que são os átomos, o aglomeramento de átomos. 2,5 bilhões após a criação da Terra, a vida dá um grande salto com o período do Proterozoico, com o aparecimento das células eucarióticas, muito maiores que as bactérias, são maiores que as bactérias. Se as bactérias, aqui falando, dando um exemplo, né?
Se as bactérias fossem casas, as células eucarióticas seriam cidades. Então, numa linguagem bem minúscula, né? Bem minúscula, ela seria dentro as bactérias estariam dentro compondo as células eucarióticas. Elas aprenderam a viver simbioticamente, ou seja, elas trabalhavam juntas, né, com as bactérias dentro das células, num processo chamado endossimbiose. Isso deu origem às organelas, né? Organelas é o que nós hoje temos dentro das células, né? Elas são responsáveis pela absorção da energia, transformação, RNA e assim por diante, né? Aqui uma pequena demonstração, né? Mitocôndrias, tá certo? E a cloroplasto, ó. Aqui é quando já começou no reino vegetal, né? As cloroplastos, elas possuíam mitocôndrias, tá? Que absorvia energia e distribuía para o reino vegetal. Ainda falando nesse reino vegetal, né? Em outro salto milenar, eis que surge um animal chamado Opabínia, com olhos e barbatanas, que permitiam a sua locomoção e possuía esqueleto mais forte e complexo para se proteger dos predadores. Então, esse é um dos seres vivos a partir do reino vegetal. Aqui já começou o reino animal praticamente, né? Já tinha o esqueleto, já tinha a parte ocular, né? E conseguia se locomover ainda nos oceanos, né? A picaia, o animal que deu origem à coluna, esse foi muito importante para a humanidade, para o ser vivo, né? Ele possuía a coluna vertebral, um traço definitivo para todos os vertebrados. Nesse momento, o princípio inteligente encontrava-se num despertar para a vida, buscando a procriação e a preservação da espécie. Ele reconhece a sua individualidade, porém não tem consciência racional. Alguém comentou alguma coisa sobre isso? Deu para entender aqui no caso? Ele sabia que ele existia, buscava a sua alimentação, sua multiplicação e a preservação, porque ele fugia dos predadores instintivamente, não racionalmente, né? Tanto é que os predadores, eles ficavam quietinhos, o cara passava e eles atacavam, né? Então ele não tinha essa consciência, ele via, mas não tinha essa consciência de defesa, né? De medo, digamos assim, não tinha medo, né? Ele simplesmente buscava o alimento, né? Em locais até perigosos, mas ele não tinha, não vou ali porque é perigoso, não. Eles simplesmente iam em busca do alimento. E também em busca, no caso aqui, das fêmeas, assim, para fazer a procriação, né? Então, a vida começa no oceano. No oceano. No oceano. A nossa vida começou no oceano. Lá que iniciou a vida, verdadeiramente, né? Certo, Silvio? Então, no oceano. O oceano foi o nosso berço, foi o berçário, né? A partir dessa fase aparecem os primeiros peixes, acabambas, até hoje essa sopa de letrinha, né? Acabambaspis. É uma sopa de letrinha, ó, vai cair na prova, hein, gente? Grave aí, anotem que vai cair na prova isso aí, tá? Calma. Pode fotografar? Que ainda não possuíam mandíbulas, eles não tinham mandíbula, mas sim uma boca em que sugavam os seus alimentos, os plânctons no caso, né? Naquela época já existiam os plânctons. Inicia-se uma jornada rumo à conquista terrestre, tá? Surge o Tetrápolis em busca da vida terrestre. Levou 20 milhões de anos, veja bem. A gente fala, né, não dá salto, né? Bem diz Emmanuel, né? A vida não dá salto. Sabe o que é 20 milhões de anos? É muito tempo. Só naquele período em que tinha aquele, né, esse ser aqui, né? No caso o picaia,
essa sopa de letrinha, tá? Aí 20 milhões de anos depois os tetrápodes primitivos deram origem aos primeiros anfíbios, que são adaptados para a vida na água e na terra. Aí começou os anfíbios, né? Nesse caso, esse tipo de um peixe, né? Um peixe em que ele tinha as barbatanas, mas como se fossem pernas um pouco mais alongadas, mais rígidas, né? E ele foi se adaptando. No salto do processo evolutivo do mineral... Newton, seriam os primórdios dos crocodilos, jacarés, alguma coisa assim, né? Sim. Perfeito. No salto do processo evolutivo do mineral à molécula, na evolução do reino vegetal, como descrita na evolução em dois mundos, sempre me baseei muito na evolução em dois mundos, tá? Porque é o que ele se aproxima mais dos estudos com relação ao desenvolvimento da vida humana, né? Isso, é lógico, tem outros livros, né? Tem muitos livros, mas eu digo, dentro da doutrina, né? A gente é o que... Saindo dos básicos, porque o básico não tem informações precisas, né? Os básicos não tem. Então tem os complementares. Eu acredito que um dos complementares mais confiável é o de André Luiz, né? na minha concepção. Apesar que muita gente não aceita, mas esse é outro assunto, né? Não foi instantânea, mas um processo gradual, onde a vida surgiu a partir de substâncias orgânicas e condições favoráveis da Terra. Foi um processo de parceria, né? Outra coisa, isso tudo aqui, gente, nós estamos falando no desenvolvimento da vida, né? Mas nós não podemos esquecer dos técnicos do mundo espiritual, porque isso aqui não foi... nós não estamos seguindo aqui Darwin, né? Que Darwin... ele tem um outro conceito, né? Nós estamos falando do mundo espiritual, porque quem fez tudo isso foi a espiritualidade maior. Né? Arquitetos, que a gente costuma falar, né? Arquitetos na espiritualidade, em laboratórios, na espiritualidade que ainda existe até hoje, onde que nesse processo de morte e vida, o princípio vital, o princípio inteligente, ele se deslocava, né? A parte vital, que nem a gente se desloca, né? Para o mundo espiritual, e lá ele era preparado, ele era manipulado, e também era manipulado aqui na Terra. Eles manipulavam, né? Toda essa... Eles preparavam. Tanto é que eu não coloquei aqui, porque senão vai ficar muito longo, nessas fases tinha muita extinção, entendeu? Por exemplo... Faziam e não dava certo. Exatamente, perfeito, Silvio. Por exemplo, assim, começou na época da mutação entre o mineral e o vegetal. Né? Tem a mutação, então põe a bactéria aqui, a bactéria lá, e aí desenvolvia uma cadeia. Mas eles viam assim, isso não vai dar certo, lá na frente não vai dar certo. Então vinha a extinção, morria sempre 80%. Pode reparar que a gente, dentro dos estudos da arqueologia, é sempre 80%. Né? Vê nos casos que a gente tem mais evidência, que são dos dinossauros, né? Foi quase 90% extinto. Então, eles limpavam, eles destruíam tudo, queimavam, faziam uma queimada que a gente faz no plantio, né? Ele queima tudo aquilo lá para a terra ficar fértil e vinham as novas. É a mesma coisa, eles destruíam tudo, né? Metaforicamente falando, né? Pode lembrar, essa tua coisa de queimar, faz lembrar não é Obreiros, é o Missionários da Luz, que os espíritos saíam para áreas das trevas e queimavam a matéria. Eles tacavam fogo naquela matéria toda, que era para acabar com aquela matéria mesmo. A densidade daquela matéria mesmo, para libertar os espíritos que estavam presos ali. Sim, aquele digamos assim, um lodo, né? Digamos assim, Acho que é Missionários da Luz. Então, porque, inclusive, e outra coisa, uma coisa importante, né? Quando queimava, porque quando você queima, você cria um churume, né? Você queima uma fumaça tóxica e tal. Então, essa fumaça tóxica, esse churume, era absorvido, não deixava no local, era absorvido para o plano, para a espiritualidade, para os laboratórios fazerem a transmutação. E desse churume, eles faziam algo que fosse produtivo, que nem o adubo, né? O adubo, você pega aquela parte, você transforma
o esterco do gado, não sei o que, você transforma e cria adubo. Então, isso não se perde, é tão perfeito que nem isso se perde. Essa sujeira, essa crosta que fica, né? Ela é absorvida e é feita uma ressignificação. Só foi um detalhe que chamou a atenção. Que não, isso aí. Então teve... Dá para fazer até uma relação do que a espiritualidade maior operou na Terra, no planeta, durante a formação, dele ser habitável, com esse exemplo que... Te agradeço. Não, é isso aí, Silvio, eu agradeço. E é o que eu falei, foram em várias eras, foram em várias épocas, não é assim, não teve a só extinção dos dinossauros. Em cada período, que eles chamam período, né? É que eu falei, eu dei uma olhada, mas eu não quis colocar, porque ficar muito longo, né? Tentei resumir o máximo possível. Mas cada período, ele quando parecia que estava desenvolvendo, é engraçado isso, entendeu? Quando parecia que a coisa estava desenvolvendo, vinha uma... Aniquilação. Aí eu falei, caramba, aí caía 80, ficava... Mas sabe o que eu compreendo com isso? Era necessário. Não foi tudo por acaso. Sim, com certeza. Tinha um fundamento. Com certeza. Entendeu? Os resíduos, as substâncias, a sobra, vamos dizer assim, de tudo que estava acontecendo, estava sendo reaproveitado para a nossa própria evolução do planeta. Eu estou fazendo um resumo do livro A Caminho da Luz. Eu estou até terminando, amanhã ou depois eu devo pôr no meu canal. E a gente vê muito isso, a forma que os governantes operaram na transformação do planeta, né? Interessante. E aí eu acredito até, deixo à vontade de vocês, eu acredito que em todos os planetas que estão em construção, nessas trilhões de planetas que deve estar, de cada galáxia tem trilhões de planetas em fase de construção, eu acho que em todos eles ocorre a mesma coisa. Porque, por exemplo, o que foi construído para a Terra, a humanidade que não serve para um outro planeta. Né? Porque nós estamos falando o quê? De princípio inteligente que não tem forma. Não, isso é que a gente tem que sempre botar em nossas cabeças. Porque quando a gente fala de cachorro, né, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Ah, mas o cachorro vai virar gente? Não vai virar um humano, mas ele vai ter a inteligência racional. Ele vai ter a inteligência. O humano, ele não vai ser. Porque se leva milhões de anos, a Terra não vai... Milhões de anos daqui à Terra, isso aqui vai ser já um planeta ditoso daqui a milhões de anos, né? Então, quem tiver aqui já é um espírito já muito mais evoluídos. Um cachorro, que é um princípio inteligente em fase de evolução, quando esse princípio inteligente tiver condição de entender a racionalidade, qual é o corpo orgânico que ele vai ter, porque qual é o planeta que ele vai estar? Aqui na Terra ele não vai estar. Então ele vai se transferir, num certo momento, para um planeta nas condições dele. Tudo bem, gente? Deu para entender o que eu estou falando? Então é assim, esse princípio inteligente que antes era um cachorro, e digamos agora, sei lá, está em condições de ser um macaco, por exemplo, né? Não sei, estou chutando aqui. Mas aqui na Terra, só que ele está num processo de conhecimento tal que ele vai estar num planeta que é outro tipo de metamorfose, outro tipo de envoltório, que provavelmente esses espíritos que são responsáveis por aquele planeta estão fazendo a mesma coisa que fizeram com a Terra, as mutações para fazer com que o envoltório do princípio inteligente na fase racional tenha uma certa forma. Tudo bem? Deu para entender? Por isso que Jesus falou que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Exatamente. Nós temos uma escala evolutiva imensa, desde do átomo até o arcanjo, que nem aquele vídeo que foi você que passou, né? Do átomo ao arcanjo. E todos nós precisamos passar por o crivo da evolução. Sim. Precisamos passar por esses degraus. E reforçando o que você falou na outra retrasada, nós não podemos ficar presos ao nosso corpo físico, a entender que o humano
Ser humano é ser isso aqui, ó. Não, ser o corpo. Que nós temos que estar sempre ligado, focado e voltado para o princípio inteligente, que seria o espírito, né? Não tem forma, não tem sexo, é uma centelha divina. Então, o que acontece? O que está evoluindo é esse princípio. Não é o corpo físico, né? Não é o corpo físico. O corpo físico é do meu planeta, mas o princípio inteligente, ele não tem morada. Deu para entender? O princípio inteligente, ele não tem morada. A Terra não me pertence. É só um local onde eu estou utilizando... Tem a provisória, né? Exatamente, a provisória. Entendeu? Quando eu desencarnar, eu posso ou não voltar para cá? Da evolução e como... É que nem assim, nada se... Só deixa eu falar aqui. Valeu, Messias. Então, a extinção dos dinossauros, ela não foi por acaso. Por que os dinossauros tiveram que ser extintos? Porque eles eram muito grandes, carnívoros, e assim, se eles ainda existissem, o homem não poderia existir. Verdade. Porque imagina... Mas eles foram importantes para... Eles foram importantes, mas assim, que nem, vamos supor, um T-Rex. O bicho tinha 15 metros e não sei quantos quilos. Imagina quantos humanos ele poderia... não tinha condições. Numa bocanha só. Não tinha condições. Não teria como. Acontece que eles não foram extintos, eles evoluíram. Tanto que jacaré, crocodilo, dragão de Komodo, eles são primitivos. Eles são um tipo de dinossauro, só que eles são mais evoluídos. Menores, né? Não, mas é isso mesmo, você tem razão. O progresso espiritual nesse desenvolvimento da vida orgânica faz parte do processo mais amplo de evolução espiritual, onde o princípio inteligente se desenvolve em diferentes corpos de forma devida, foi o que nós falamos agora, né? Portanto, o início do reino vegetal marca uma fase crucial na evolução do espírito, tá? Onde as condições ambientais foram moldadas, olha só, as condições ambientais foram moldadas, então é isso que nós comentamos, né? Existe a extinção para preparar a nova morada de forma que adaptar exatamente, condição de vida, por forma de vidas mais simples para dar lugar às novas formas existenciais. Aí o reino animal. Enquanto os tetrápodes buscam a vida terrestre, se metamorfose, no trabalho de desenvolvimento, adaptando a metamorfose anfíbia, os primeiros insetos se desenvolviam no berçário da sedimentação proveniente da mortandade da vegetação, através do aparecimento de larvas decorrente dessa decomposição orgânica. Então, com a decomposição orgânica, porque o planeta estava infestado de vegetação, mas ainda não tinha vida, né? Estava começando a vir os tetrápodes, só que eles faziam assim, eles não ficavam muito tempo, eles ensaiavam e voltavam para o mar. Por quê? Porque a procriação, né? A fecundação e os ovos ele punha na água ainda, ele não punha na terra, então eles ficavam mais na água do que na terra, ficam lá e cá. Mas como tinha as árvores elas morriam e criava aquela material orgânico, né? Aquele material orgânico. E ali começou a aparecer as larvas, né? Da decomposição, né? A atmosfera, umidade, fungo, porque os primeiros seres vivos, como nós vimos na aula passada, os primeiros seres vivos que começaram a se desenvolver eram os fungos, né? Então, esses fungos, eles se adaptaram de alguma maneira e começaram as larvas. Aí das larvas apareceu olha só, 480 milhões de anos atrás, hein? 480 milhões de anos atrás, né? Durante o período siluriano, o início
Ordoviciano. Isso aqui tudo são os vários períodos. Eu só pus esses dois aqui, mas na realidade tem um monte de período. Monte de período. E cada período, eu volto a falar, em cada período havia uma destruição. Fazia um período, destruição. Fazia um período, destruição. Fazia um período, destruição. E nós vamos ver mais para frente, não dando spoiler, que o homem também aconteceu isso. Um período entre o Neandertal e o Homo sapiens, né? Tem um período ali. Né? A gente vai ver isso também. Até eu poderia fazer uma relação de nós mesmos. A gente começa e morre. É uma destruição. Sim. Não tem mais. O nosso espírito continua. Sim, mas a parte orgânica. A parte orgânica já bem lembrado. E aproveitando essa carona. Uma relação. Bem lembrado, aproveitando essa carona, vamos falar individualmente. Quando eu desencarno, o meu corpo fica. É a destruição. Eu vou para o mundo espiritual, para o laboratório. Lá eu sou preparado para voltar. Né? Então, como nenhum espírito regride ou estaciona, sempre evolui, o que acontece? Quando eu volto melhor. Ou menos ruim, né? Isso deveria. Então, o que acontece? Eu volto fazendo menos besteira, ou consciente de não fazer menos besteira que eu fiz antes. Então, meu corpo físico já é outro. Eu construo um outro tipo de corpo físico. Mas veio doente, sim, mas até a doença, se eu trouxer, é uma forma de melhora para minha. Né? Então, sempre é assim. Né? Os primeiros insetos eram animais terrestres e sem asas. E limitando o ambiente, eles ficavam limitados, o ambiente rico em materiais orgânicos em decomposição. Eles ficavam ali naquele habitat dele ali, em vários, lógico, por todo o globo, né? Mas eles ficavam ali porque ali era o habitat deles, de alimentação, de procriação, e não tinha muita. No período carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos, né? Quer dizer, levou 100 milhões de anos entre os insetos rasteiros até os insetos que voavam. Não é 100 meses. 100 anos, é 100 milhões de anos. Olha só o trabalho que é isso aí, do desenvolvimento. Né? Surgiram os insetos voadores gigantes. Acredita-se que os insetos foram os primeiros animais voadores, né? Como a meganeura, uma espécie de libélula gigante com uma envergadura de 70 centímetros, era desse tamanho, ó. Entendeu? Acredita-se que os insetos evoluíram a partir de um grupo de crustáceos. Os crustáceos, né, já é uma outra parte. Filmou? Vou fazer que nem o personagem lá. Tá filmado? Tem fotografia? Prove, né? Prova. Nesse período, os insetos répteis davam guarida ao princípio inteligente para iniciar o estágio no processo evolutivo da animalidade. Aí nós somos animais, tá? O princípio inteligente, ele entrou na animalidade. É o que nós falamos: mineral, vegetal, animal. Aqui nós já somos animais. Já estamos começando, né? Buscando o instinto da procriação, a preservação da espécie. Ou seja, ter um instinto, né? Não temos medo nem nada, ainda não se fala em medo nem nada, mas tem um instinto, eu preciso procriar, então eu vou em busca da mesma espécie, eu tenho que me alimentar, eu vou em busca e assim por diante. Os répteis deram origem aos arborícolas. Os répteis deram origem aos arborícolas. É de árvore, não é? Isso. Esse carinha aqui não sei se dá para ver, ó. Parece não é um rato, acho que ele aqui, um lêmure, né? É parecido com um lêmure, Ó, os arborícolas são, na verdade, os próprios ancestrais dos primatas. Eles eram ancestrais dos primatas, tá? Que viveram há centenas de milhões de anos. Eram animais pequenos que habitavam florestas, como um animal semelhante a um
mussoranho, quem conhece o mussoranho? Já ouviu falar do mussoranho? O mussoranho é um ratinho, parece um ratinho, assim, ele é compridinho, assim, só que ele tem a mão dele, ele agarra, sabe? Ele... eu ia ter que colocar a foto dele aqui. Isso aqui não é mussoranho, não. Isso aqui é uma... Mussoranho é aquele que ele mata até cobra, né? Um que ele mata... Mussoranho? Não, mussoranho de hoje, né? Mas aqui no caso... não, aqui está falando parecido, tá? Esse estilo de vida arbóreo, adaptado à vida nas árvores, marcou a evolução inicial da ordem dos primatas. E alguns de seus descendentes, como os modernos lêmures. Lêmures vocês conhecem, né? Eu falo, né? Os lêmures e os ancestrais da linhagem humana mantiveram ou desenvolveram características para a vida em árvores. No caso da evolução humana, um dos fósseis arborícolas mais conhecido foi de um animal de 1 metro de altura, do tamanho de um ratinho, desse tamanho assim, ó. Tá, o primeiro descendente do homem, né? Que viveu há 100 milhões de anos e habitavam as árvores. Com o tempo, a evolução levou os primatas a diversificar-se com os australopithecus, que também eram adaptados ao estilo de vida arborícolas. Ó, mas esse bichinho, esse cara aqui, ó, tá? Ou seja, a mutação entre esse ratinho de 1 metro, durante um período, né, 100 milhões de anos atrás, um período de mais alguns milhões de anos, começou essa metamorfose, essa transformação até o Australopithecus, tá? O Australopithecus foi o início da divisão das duas linhagens distintas. Aqui começa a gente, ó. Bora lá, gente, ó. Ele começou as duas divisões das linhagens distintas. Uma que deu origem aos chimpanzés, bonobos, gênero Pan, e outra que deu origem aos hominídeos. Tá? Então aí ele se dividiu. Né? Se dividiu. É importante ressaltar que os humanos não evoluíram dos macacos. Nós não evoluímos dos macacos. É outro tronco, como conhecemos hoje, mas sim de um ancestral comum que deu origem a diferente linhagem de primatas há cerca de 6 a 7 milhões de anos atrás. Então, de 6 a 7 milhões de anos atrás, surgiu a nossa linhagem, tá? Que era a partir do Australopithecus, tá bom? E no reino hominal, a etapa mais avançada desta evolução no reino hominal a etapa mais avançada desta evolução, onde o princípio inteligente já é individualizado e possui consciência de sua existência e individualidade, com uma necessidade intrínseca de evoluir. Aí nós já tínhamos nos preparado, né? Nós já tínhamos nos preparado a dar o salto do humanoide, a dar o salto em busca da nossa raça. Aí uma pausa para refletir, aqui a gente vai debater sobre isso. Depois da fase vegetal, o princípio inteligente evolui no reino animal, desenvolvendo um sistema nervoso, né? Isso aqui é importante, viu, gente? No reino animal, nós desenvolvemos o sistema nervoso, que é através do sistema nervoso onde a gente vai ter os impulsos, né, neurológicos, né? Ou seja, você pensa, aí vai para o córtex, né, do córtex cerebral, aí passa pelo hipotálamo, né? A gente sabe que o hipotálamo é responsável por todas as informações do corpo humano. E aí tem o sistema nervoso, que é o que dá as reações químicas, onde as reações químicas nos levam ao quê? Aos sentimentos e às emoções. Tudo bem?
desenvolvimento do sistema nervoso e capacidade mais complexa de interação com o meio e reconhecimento de si mesmo. Com isso, com o sistema nervoso, a gente começou a reconhecer, a nos reconhecer ou reconhecer o meio. Aí vem, na doutrina espírita, o princípio inteligente já estava presente na era pré-histórica em tempos mais remotos, tendo evoluído através dos reinos mineral, vegetal, isso aqui é só para acrescentar, né? E alcançar a forma humana no reino hominal. Isso aqui é outro reino, ó. É o reino passando por estágios evolutivos que culminam na fase de transformação do espírito individualizado como ser humano. Dúvida, gente? Comentários? Perguntas? Eu queria só fazer até uma pergunta, na realidade, para você me ajudar na linha de raciocínio. No reino vegetal, nós podemos considerar que tem sentimento, tem sensações? Não. Porque eu li um livro uma vez, há muitos Sentimento não. Eu era jovem, e eu li um livro chamado A Vida Secreta das Plantas, se eu não me engano. Era um livro traduzido, não era do Brasil, era traduzido. E ali mostrava vários experimentos que faziam com as plantas, com músicas, com sons, com ambientes que botavam as plantas, e em alguns lugares elas se harmonizavam, em outros lugares elas não se harmonizavam, elas morriam, elas queimavam, eles trocavam de lugar, ela voltava a brotar com certos tons de música, entendeu? Então fica a pergunta, isso é um sentimento ou é só uma reação Ao ambiente. a uma o quê? Uma Ao reação. ambiente. É. Boa pergunta, Silvio. Parabéns. Muito bem lembrado. É legal essa pergunta que vai ajudar a gente. Não, eu já esqueci. As plantas, elas não têm sentimentos, como nós entendemos. O que a planta, o que ela desenvolve é um meio de habitar, do habitat. Então, o que acontece? O nosso ambiente, ele é inundado por energia. Energia boa e energia tóxica. Vamos falar da música, no caso. Vamos falar da fumaça. Né? Então, o que acontece? Quando esse ambiente é tóxico, né? Seja vibracionalmente, vibração, né? Que a música é uma vibração. Quando você gera uma vibração sobre a planta, ela tem o quê? As mitocôndrias. Ela tem essas células, né, onde ela se multiplica e a planta se desenvolve. As células, elas são um ponto de quê? De energia, de alimentação, não só orgânica, mas vibracional. Então, quando ela recebe essa energia, o que acontece? Se é uma energia ruim, ela adoece e morre. Se é uma energia, a célula multiplica. Entendeu? E ela tem uma reação de autoproteção, porque ali, que nem nós comentamos, ela já entende a necessidade de preservação e multiplicação da espécie, porque o reino vegetal, o próprio livro de André Luiz fala que foi ali que nós começamos a conhecer a sexualidade, para poder reproduzir. Então, o que ela fez ali? Ali é uma coisa de autopreservação, ela recua, né? Assim como ela, se volta um girassol, por exemplo, ele não tem raciocínio, mas ele está sempre voltado para o Sol, né? Você percebeu? Elas se voltam para o Sol. Eu também te pergunto assim, até reformulando a pergunta, porque assim, eu gosto muito de planta, eu tenho muita planta, e eu converso com as minhas plantas. E minhas plantas dão flor o ano inteiro, quase. Sim. Tá? Até fora de época, elas estão sempre floridos, vasinhos, tá? E eu tive uma árvore da felicidade que ela não desenvolvia. Aí ela estava bonita, mas não desenvolvia. Aí eu, conversando com um cara de uma loja, falou assim, ela tá sozinha? Falei, tá. Ela é fêmea ou é macho? Eu falei, não sei. Mas ela tem as folhas. Mas ele falou, é folha assim ou folha miúda assim? Eu falei, não, é folha larga, então você está com a fêmea. Leva uma muda do macho e planta junto. Meu camarada... Cresceu. Cresceu.
Eu tive que cortar para não bater no teto da minha varanda, porque ela cresceu tanto. E aí ele falou, não corta que ela vai morrer. Eu falei, mano, não tem, ela está indo embora. Eu tenho que cortar. Ele falou, olha, tu vai perder a planta. Eu cortei, mas sabe que eu cortei e ela subiu de novo, eu tive que cortar outra vez. Passou mais um ano, eu tive que podar ela. E ele falou, o teu ambiente deve ser maravilhoso, porque a árvore da felicidade crescer desse jeito é muito difícil. Eu falei, é que eu converso com elas. Eu vou olhar, eu falo com elas, tu está bonita, hein? Caramba, como você está? Embelezando o meu ambiente. Só uma curiosidade. Então, eu vou te falar, eu vou te responder. Então foram duas coisas, a conversa e a macho e fêmea. Você está certo, a energia. Então eu vou te falar uma coisa. Masaru Emoto, já ouviu falar do Masaru Emoto? É um japonês que ele pegou a água... Fez aquela experiência. E o que ele fez? Ele fez um... A Suzana. Então, ele fez um teste. Ele pegou a água, 2 copos de água, uma ele elogiava e a outra ele xingava. Molécula de água. Não tinha vida ali, a não ser a molécula de água, que é o átomo. Né? Que é no caso... Oi? A mesma experiência do arroz. Exatamente, do arroz. Fala para sangue. Exatamente. É a mesma coisa a experiência do arroz, Perfeito. da planta que o... Exatamente. O que acontece? Aqui, ó, nenhum dos dois é ser vivo. Né? A água é um mineral. Ali está o quê? O mineral, talvez o princípio inteligente mineral, mas em desenvolvimento. Né? Porque é uma molécula. Ela tem o H2O, né? 2 de hidrogênio e uma de oxigênio. Está ali a molécula formada. Então essa molécula está vibrando. Tá certo? Ela está vibrando. E ela está se fortalecendo dentro dos cristais. E aqui é a mesma molécula. Quando você vibra de uma forma positiva, o que você faz? Você energiza o átomo. Concorda? Você energiza o átomo. Então você mantém, é como se ele tivesse alguma contaminação, você vibrando positivamente, você está limpando o átomo. É que nem você pegar vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um frasco cheio de água limpa, pura. Aí eu jogo café. O que acontece? Escurece. Aí fica escura. Aí eu pego outro jarro de água limpa e começo a jogar. E ela vai transbordando. O que vai acontecer? Né? Uma hora vai ficar limpa de novo, né? Porque eu estou jogando o quê? Estou acrescentando água limpa da água suja. Aqui é o contrário, estou com água limpa jogando água suja, que é os meus pensamentos, minhas palavras e meu sentimento. Porque não adianta só palavra, gente. Palavra não tem poder não, viu? O que tem poder é o sentimento da gente. Tá? O que eu falo depende do que eu sinto. Porque se fosse assim, seria uma maravilha, né? Eu odeio um cara e falo assim, cara, eu te amo tanto, né? Eu tenho um ódio do cara desgraçado, eu quero mais é que ele se exploda. Mas eu, por falsidade, por interesse, para enganar, eu digo que amo. Pô, cara, puxa, Aconteceu isso. eu tenho uma, né? Eu tô falando que adorou o né? Eu tô de... Não. Entendeu? O indicar falar o que ele tá falando. Ele falou que adorar, é a mesma coisa. A Suzana, na última aula, ela fez o experimento do aquário, o experimento do aquário. Entendeu? Né? Com água e jogando tinta e depois jogando alvejante para clarear. É que o Newton não aprendeu, isso que ele não estava nas aulas. Não estava É que eu... Ela já manda esses exemplos, né? Não, então, em cima disso, o que você falou da planta é a mesma coisa. Porque as plantas, elas são o quê? Moléculas. E outra coisa, isso é para nós, serve para nós também. Que nós somos 80% em média, de 70% a 80% de água. Então, quando eu emano uma coisa ruim para o outro, o que acontece? Inclusive, o Masaru Emoto, ele comenta sobre a cozinha, cara. A mulher cozinhando. A mulher cozinhando com raiva, ela pode... Não só mulher, homem também. Não, eu falo mulher porque é o que mais... Né? O homem também cozinha, mas se você está lá cozinhando com raiva do mundo, você pode intoxicar a família inteira. Porque o arroz fica contaminado, o arroz, o bife, o que for. Entendeu? E o cara só planta. Quando você fala com a planta, com certeza, minha visão particular, viu, Silvio? Ela não está entendendo o que você está falando. O que você está falando, ela não está entendendo. Mas o que você está transmitindo, ela está... É que nem um animal. O cachorro não entende o que você fala.
Pode esquecer. Só se tu falar, aprendeu cachorrês, né? Só se aprender cachorrês ou gatês. Mas ele não entende o que você fala, mas ele sabe o que você está falando. Né? Ele sente a energia. A gente transmite através da vibração. Ele sente a energia, mas não o que eu estou falando. Ele está sentindo o que eu quero. Né? Fala, não, que a gente vai arranjar confusão aqui, mas assim, antes que o pessoal ache, cachorro não tem inteligência, o gato não tem inteligência. Eles não entendem o que você está falando, eles entendem os sons, eles estão acostumados com os sons, né? Então, os cachorros e gatos em casa, eles têm só o princípio inteligente bem rudimentar. Bem rudimentar. Legal. Entendeu? Então, assim, antes que você acha que seu cachorro tá... Não, ele entende tudo que eu falo. Não, ele tá acostumado com as frases que você fala. O que ele falou da energia é assim. A mãe do meu marido, ela não gostava de mim. Assim, não é no sentimento de coisa, mas é os ciúmes que ela tinha dele, aquelas coisas malucas. Eu morava com ela. O meu cachorrinho, o meu poodle, ele encurralava ela na parede. Faz o quê? Encurralava ela na parede. Quando assim, tia dela, ela falava assim, ai meu Deus, ele não ia ele ia com todo mundo. Quer dizer, ele não gostava muito de gente, sabe assim. Mas quando era ela, ele encurralava ela na parede. Se eu estava perto, ele encurralava ela na parede. Ela ficava apavorada com ele, porque ele sentia a energia dela comigo. Sentia energia. Não que ela fosse uma pessoa ruim, mas depois, é lógico, você é o psicólogo, eu comecei a ver ela de outro jeito, assim, porque eu comecei a analisar que os ciúmes dela, para mim, né, comigo, deixava ela não gostar de mim. Mas não é que ela não gostasse, mas eram os ciúmes que ela tinha do filho dela, né? Como acontece com as guerras, com tudo, né? Dos ciúmes e essas coisas, tudo assim. E ainda, deixa eu terminar. Eu ia falar, mas eu esperava você. Não. Não, fala. Não, fala, continua. A sogra da minha mãe também é assim, cara, com a minha mãe. Só que no final acabou se apegando à minha mãe, cara. Desculpa. Só para finalizar esse meu raciocínio em relação às minas plantas, às vezes que eu vou viajar a longo, a gente faz um mês, 2 meses fora, que meu filho fica indo lá regando e tal, quando eu volto, tá quase tudo acabado. Certo, tá seco? Quase. Mesmo regando tudo? Mesmo regando. Aí, quando eu volto, eu tenho que ir, colocar todas lá, arrumar, cuidar delas, elas voltam a crescer. Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Só uma curiosidade, tá? Só para ilustrar. Legal o que você está falando, bacana. Vou te falar uma coisa. Eu fiz uma pesquisa, né, que eu xereto tudo, né? As plantas, ela tem um universo independente. As árvores têm um universo independente. Para você ter uma ideia, nas florestas, as raízes se conversam. Não linguagem, mas comunicação vibracional, de autopreservação. Se uma praga ataca uma árvore... Estava na qual vídeo que estava? Eu vi isso aí. Você ou ele que postou? Eu decidi que postei, que eu estudei sobre isso aí. Então é assim, ó, se uma praga ataca uma árvore, matando ela ou não, ela informa o ataque, né? Não é pensar, é reação química para outra raiz, e essa árvore começa a produzir reações químicas para que o inseto não consiga atacar. Não é que ela vai matar o inseto, mas ela vai ficar não apetitosa para o inseto. Ela cria seivas. Exatamente. Só que eu vou falar uma coisa, isso não é do dia para a noite, né? Não é assim, não é salto quântico. Isso leva anos, e muitos anos. Então o inseto destrói uma, destrói duas, ele destrói, é a lei da destruição, né? Que nem aconteceu no caso aqui, que eu comentei dos ciclos. Destrói 1, 2, 3, 10, que devasta metade das plantas durante 10 anos, 5 anos. Depois de 10 anos, ela já não consegue atacar outra. As que ficaram porque houve uma mutação. Por quê? Não é que a que estava vai morrer, mas a que nasce, as mudas que vêm, já vêm com esse preparo. Isso, aí já é uma visão particular minha, isso tem a mão dos arquitetos, né? Tem a mão da espiritualidade. Porque
a gente vai ver isso mais para frente, só para dar uma adiantada, a parte, nessa parte vegetal, os laboratórios estão manipulando, assim como os animais. Os animais, eles não têm racionalidade, não tem. Né? Por mais duro que eu sei que tem gente que vai me xingar. Né? Não, tem gente que vai me xingar. Como meu cachorro não é racional? Meu cachorro é inteligente. Não, inteligente ele é. Ele é o princípio inteligente, mas ele não tem racionalidade. Não tem. Né? Não é? Ele não conclui. A verdade é a seguinte, ele não conclui. Conclui-se que ele não faz isso. O cachorro fala assim, eu vou fazer isso porque conclui-se que... Não faz isso. Né? Ele não tem esse tipo de processo. Então, e quem manipula tudo isso é a espiritualidade, inclusive na casa dos animais. Ele fala assim, cachorro que atravessa na faixa. O cachorro é tão inteligente que atravessa na faixa. Não. Ele percebeu no campo dele que quando atravessa por ali, o pessoal passa. Ou então a própria espiritualidade fala assim, vai por aqui. Vai por aqui, entende? Existe, a gente tem que entender isso, nós somos espíritas, né? Ou estamos tentando ser. Temos que entender que uma nuvem nos acompanha e alguns nos dirigem. E no mundo animal vegetal, nesse reino, quem dirige é a espiritualidade. O cachorro é a espiritualidade. Para encerrar, eu vou só contar uma coisa. A minha cunhada, ela um dia deixou a janela aberta para me andar. Um cara entrou na casa dela. Quando entrou na casa dela, os 2 gatos avançaram nele de arranhar, de sangrar. Ela soube porque depois, quando ele botou a mão na parede, estava sangrando, e os gatos avançaram nele. Não é o instinto do gato. Concorda? Um gato não avança em ninguém. E por que eles avançaram? Que o gato é inteligente? Esse aqui é ladrão, vou atacar ele? Não. A própria espiritualidade induziu os protetores que nós temos, não saindo do assunto, mas nós temos os nossos protetores, os guardiões, os nossos protetores, o protetor do lar, que tem um cara que toma conta, né, um grupo que toma a nossa conta, e de repente ele fala assim, não, cara, tu não vai entrar não, porque o pessoal está dormindo lá, vai fazer bobagem, não é hora, vamos botar os gatos para atacar, para fazer o cara correr. Isso é uma visão particular minha, né? Pode ser que um dia me convença, não, o gato é inteligente, o cachorro é inteligente, eu não vou ficar quieto. Mas por enquanto, pelo menos é o que diz o livro dos Espíritos, não sei que pergunta é, o Jorge Larra, o Messias e o Silvio é que sabe, que tem boa memória, eu não sei. Mas eu não sei que pergunta que ele diz que não, que nós somos para os animais como Deus é para nós. Também, o Newton, o instinto dele também, assim, ele se viu que o cara invadiu o lugar dele. O território dele também pode ser. O território dele. Porque quando você invade o território, eles que são territorialistas... Porque o animal ele é agressivo com relação ao território. Que nem outro dia tinha o cachorrinho, o cachorrinho lá na padaria onde a gente vai, tinha o homem deitou ali, deitou o cachorro. O outro cachorrinho que passou ali na frente, ele levantou e foi para... Ele não ia atacar, mas ele está passando. Inclusive eles autorizam, na realidade, o animal é assim. Nós fazemos parte da matilha. Eles não são nossos, nós é que somos deles. Né? Na visão deles, nós não somos. Não é meu gato, meu cachorro, é o contrário, é meu dono. É o meu dono, né? Eu sou o cara é meu. Então ele permite que eu ande no território dele. O cachorro permite que eu ande no território dele, né? Assim é uma coisa. Então talvez o gato fale assim, opa, esse cara eu não conheço, vou botar ele para correr. Pode ser que seja isso. Só para dar uma finalizada na parte do reino vegetal, quando você falou da espiritualidade, a gente vai encontrar isso no capítulo 48 ou 49, Messias, me ajuda? No nosso lar. Quando o André Luiz pensa na Narciso, evoca a Narciso, ela aparece, que ela vê o novo marido da esposa dele, doente, acamado, e ela vai na natureza buscar elementos e surgem criaturas que o André Luiz nunca tinha visto na vida dele. Bem lembrado. Claro, o senhor não tinha... Os entes. Tá, então Os entes da natureza. faz essa ligação com justamente... Bem lembrado. Inclusive,
Bem lembrado, Silvio. Obrigado. Eu não bem lembrado. eu não sou do Alessandro, então não vou lembrar qual é a pergunta, né? Mas, inclusive, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala sobre os espíritos da natureza. Tem uma resposta. Legal, os elementais, né? Os elementares. Os elementares. Eu não lembro qual é a pergunta, senão seria o do Alessandro, né? Mas fala lá sobre os elementais da natureza, que são os espíritos. Que a gente chama de... Durante a evolução, deram-se vários nomes, como fadas, duendes... Gnomos, Gnomos. silfos, né? Silfos. Fadas, salamandras. Isso. Nós vamos falar sobre isso também, né? Já não, mais para frente, sobre sobre esse elo perdido. Tá? Isso aí, ó. Naquele texto da Folha Espírita, não sei se vocês chegaram a ler, eu estava vendo aqui, porque tem um parágrafo que o autor coloca, né? Que a pedra, no caso, ele não está no livro, mas é um raciocínio meu. O mineral vem para se adaptar ao fluido vital do planeta. No mundo vegetal nós vemos para aprender a respirar, no mundo animal a se movimentar e no mundo luminal a pensar. Legal. Pô, legal isso. Mais alguma coisa, gente? Alguma colocação? Não? Então, semana que vem, a gente vai falar sobre o reino hominal, início, né? Essa transação que tem do reino animal, né? Para o reino hominal. Tá? Fazer essa continuidade. E vamos falar sobre os elementares. O porquê dos elementares. Aí vou deixar aqui no vídeo, como tu vai publicar, existe fadas, existe silfos, salamandras, duendes, existem? O que vocês acham? Existe sim. Pode usar os termos que você quiser, mas existem classificações diferentes. Existe. Aí que está, existe. E eles aparecem como fadas, como duendes, como silfos, como salamandras. Você que está ouvindo aí, o que vocês acham? Existe? Eles aparecem? A fadinha? Opa, eu vi uma fada aqui. Eu vi um duende. O que vocês acham? Tem pessoas que pegam uma maçã e falam, não, vou deixar aqui pro meu doente. E o que você acha? A maçã seca? Certo. É o duende? Não. É a salva? Se eu disser para você que é. Depois, então, a curiosidade para a semana que vem. É que nem o pessoal fala. Chama o pessoal para Galera, cadê vocês? Viu? Vamos falar sobre isso. Existe. Duende, aparece fada, aparece silfos, né? Silfos daquelas, né? O pessoal fala das bruxas. As bruxas, elas vão na natureza fazer o ritual delas para a natureza. Para a natureza. Não é bruxa, aquela bruxa, não. Aquelas que vão, que o pessoal fala que elas vão fazer um ritual. Então a gente tem que acreditar nisso, né? O homem, né, ele usa, né, que nem o Silvio lembrou bem sobre Narcisa, que usou a natureza para curar uma pessoa. E esse povo, eles são... Não vou falar. Semana que vem tem mais, tá bom? Vocês vão ficar agora com o Messias, já deu a hora do Messias. Fica aqui na frente. Vem cá, fica aqui na frente. Eu? Faz uma chamada pessoal, aproxima. Faz uma chamada legal assim. Olha, nessa quinta-feira nós vamos falar porque esses assuntos assim atraem o pessoal. Pronto. Você aí, acredita em fada? Acredita em duende? Você acredita nas salamandras? Não? Como assim? Você espírita, não acredita em nada disso? Pois eu vou provar para você que eles existem. Semana que vem vamos falar sobre isso. Não percam. Vem aqui, vem conosco, tá bom? Na próxima quinta-feira, conto com você aqui. Bora lá. Ok. Bota no grupo. Não, isso aí vai pro geral. Encerra. Faz o encerramento aí, depois faço mais. Faz encerramento. Bom, vamos encerrar então, gente. Aproveitar. Vamos encerrar. Agradecer aos nossos amigos espirituais, aos instrutores que nos intuíram, nos inspiraram, até preparar as perguntas que foram ditas, a nossa gratidão.
Agradeço também, principalmente a Jesus por essa etapa, né? Agora vamos continuar com a segunda parte. E a todos os encarnados que aqui estiveram, que estão e os que chegarão para a segunda etapa. E que Jesus, nosso Mestre, possa cada vez mais abençoar esse nosso trabalho. Não importa a quantidade de pessoas, porque vai chegar aqueles que precisam. O importante é que nós estamos trabalhando para um período melhor de nossas vidas e das vidas daqueles que precisam de nós. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado à Irmandade dos Botões. Obrigado a Jesus e também aos trabalhadores desta casa, aos mentores dessa casa que oportunizaram e nos dão a oportunidade desse aprendizado. Muito obrigado, graças a Deus e graças a Jesus.